Iniciando a apresentação da nossa professora de hoje, né, Raquel Vanin é psicóloga e possui mais de 10 anos de carreira como uma profissional da área de psicologia, né. Então, ao longo da própria carreira, ela se dedicou e se dedica ao cuidado de seus pacientes. Então, é uma profissional que não para de beber diretamente de fontes belíssimas de conhecimento sobre desenvolvimento humano. Então, uma pessoa muitíssimo gabaritada, e hoje nós vamos ter o prazer de ouvi-la falar sobre o peso das pequenas decisões, o peso das pequenas escolhas. Então, Raquel, eu vou tocar aqui a bola para você, tá? Então, seja bem-vinda e pode apertar o play sem medo aí, que nós estamos ansiosos para ouvir você. Nossa, Eri, que bonita essa apresentação. Muito obrigada. Eu sabia que eu seria bem recebida, mas não imaginei que fosse tanto. Muito obrigada. Muito gentil da tua parte aí. E você sabe que eu gostei de ser chamada de professora. Eu já fui chamada de muita coisa nessa vida, Professora Raquel. mas de professora acho que foi a primeira vez. Me agrada, me agrada. Sou bom, assim, gostei. Muito bem, gente. Quero agradecer aí o convite do Harry, como eu citei hoje à tarde lá no Instagram, me sinto entre amigos, né? E tanto pelo teu convite, mas também pelos os rostinhos, não estou vendo de ninguém, mas eu estou reconhecendo alguns nomes aí também. Literalmente me sinto entre amigos. Tem uns pacientes queridos aqui também, então com certeza vai ser uma noite muito agradável. Agora não te ouvi aí, Harry. Estou só ajeitando aqui para Ah, todo tá. mundo aparecer na telinha. Ai, por favor, por Pronto, favor. olha só. Você me fala aí quando for para iniciar aqui a apresentação, tá, Raquel? Tá, eu acho que pode colocar, Harry, e aí a gente vai conversando também. Tá certo. Né? O poder das pequenas escolhas. Aê, maravilha. Tá ótimo. Assim eu enxergo vocês e a apresentação também. E aí, assim, gente, por favor, fiquem absurdamente à vontade, né? O chat está aí também, né? Talvez se eu não ver, você me ajuda, mas eu até reservei um horário no final para que a gente troque uma ideia de uma maneira mais específica, alguma dúvida pontual, mas, por favor, eu vou precisar, inclusive, aí, de algumas opiniões ao longo do trecho aí. Combinado assim? Então, vamos lá. Quando o Harry me falou, né? Ah, Raquel, vem conversar com a gente, vem bater um papo aí, né? Eu pensei, nossa, entre tantas e tantas e tantas possibilidades, né? Do que falar, né? E aí eu fiquei num movimento assim de pensar que eu queria encontrar, não na minha cabeça, mas encontrar em algo que eu visse fora de mim, que não como um sinal místico, assim, Senhor, me deu uma luz aqui, e aí é disso que eu vou falar, não nesse sentido quase supersticioso. Mas, de novo, atenciosamente pensar em algo que literalmente servisse a todos nós. E isso não no sentido de generalizar, né? Mas é um tema muito humano. Né? E aí a gente chegou nesse tema inicial aí do o poder das pequenas escolhas. Como o Harry comentou com vocês, ele foi bem modesto, tá? Ele botou assim 10 anos. Aí eu fiquei pensando assim, muito generoso. Mulheres gostam quando diminuem números da nossa parte, né? Então a gente gosta de parecer que pesa menos, que tem menos idade. Então o Harry foi muito gentil aí na descrição, porque eu tenho 14 anos de profissão. Então, já deu tempo da faculdade a mais aí, Harry. Então, deu 4 aninhos a mais aí. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nesses 14 anos em que eu oficialmente ouço as pessoas aí de maneira profissional, né? Eu não escuto só problemas. E às vezes as pessoas falam assim para mim, né? Alguns amigos, assim, agora nem tanto assim. Mas às vezes ainda eu ouço isso. A pessoa fala assim para mim: Nossa, Raquel, mas como é que tu consegue ouvir problema o dia inteiro?
né? Como é que faz isso, né? E assim, é claro que eu ouço problemas, né? As pessoas me procuram para ajudá-las de alguma maneira, né? Mas mais do que isso, eu vejo todos os dias as pessoas lidando com as próprias escolhas. Algumas delas estão relacionadas aos problemas que elas também têm, mas nem sempre. Então, viver essencialmente é fazer e lidar com as escolhas praticamente o tempo todo. Então, esse foi o fio norteador aí para a gente, do porquê desse tema, né? Passa aí, meu caro Harry, por favor, obrigada. Contraditório, né? Porque às vezes a gente pensa assim, olhando para o nosso tema e para essa pergunta, né? A gente começou e vocês estão aqui interessados, então, nas pequenas escolhas, mas a gente vai começar ao contrário. Quais as decisões maiores? Quais as decisões que mais impactam a vida de uma pessoa? O que vocês me diriam? O que passa pela cabeça de vocês? Podem até usar o critério pessoal, assim, de quais as decisões quais foram as grandes decisões da vida de vocês? Vocês se importariam de escrever no chat, ou até mesmo, não sei se o dono da casa deixar, se o Harry deixar comentar, mas eu gostaria de saber aí. Mudar de carreira, profissional, a profissão, né, Vitor? Marido, bem lembrado. Escolhas profissionais, amorosas. Exatamente, exatamente. Geralmente é isso mesmo, né, que a gente pensa. Então, o trabalho, a profissão que a gente escolhe, o, o cônjuge, a pessoa aí que a gente seleciona aí para construir a família, para dividir a vida, né? Tem outras também, né, gente? Então, assim, acho que a cidade que a gente mora ou que vai morar também interfere, né? Nos amigos que a gente vai ter, o estilo de vida que vai ter. Então, assim, mas sim, essas escolhas que todos colocaram, elas são extremamente, absurdamente importantes, né? Então, assim, cada ponto desse delimita muito a nossa história e também no nosso dia a dia, né? Mas perceba que essas escolhas, mesmo essas escolhas maiores, mais simbólicas, e por que não chamar de mais importantes mesmo essas, elas não são, como que eu vou dizer para vocês? Elas não são escolhas de uma escolha só, né? Então, se ela é feita uma vez só, ela vai ficar frágilzinha, limitada, quase como se fosse assim, sabe aquele desejo que a gente tem, mas que não sai muito do papel? Uma boa intenção que não se concretiza, uma boa semente que, sabe, a gente jogou na terra, mas ela não foi para frente. Então, vamos retomar esses exemplos. A profissão. Então, assim, quando você vai lá, de repente você está lá 18, 19, 20 anos, né? Na minha época, a gente já fazia vestibular cedo e agora mais do que nunca, né? Então, quando a gente estava lá, eu faço, sei lá, vou fazer biologia ou eu vou fazer contábeis? Então, isso é uma escolha que vai para além disso, né? De qual curso ali que você vai prestar o vestibular. Mas a partir dessa decisão, você toma outras, né? Do quanto que você vai estudar, de como vai ser o teu trabalho no dia a dia, a tua dedicação que você tem, inclusive, para além da faculdade, né? Então, essa escolha de optar por essa ou aquela profissão, ela só vai se concretizar e ser algo possível e sim importante se você continuar se dedicando a ela. Isso vai desde o lado do ir na aula, mesmo naquelas aulas que a gente passa e pensa assim, para quê, meu Deus, né? Até nos desafios profissionais que a gente enfrenta todo santo dia, inclusive depois de estar já apto para isso, né?
O esposo e a esposa, então, nem se fala, né, gente? Eu acho que os relacionamentos, mais do que qualquer outra situação na nossa vida, ele é mais ainda incondicional, essa escolha, né? Então, mais do que lá na profissão, a gente colocou a faculdade em si como o marco, né? A grande decisão. Mas ela é minuciosamente vivida todo santo dia. No relacionamento, para também, além do dia que, se de repente você fez uma cerimônia, né, Harry? O teu casamento, que dia que foi, Harry? 2 de janeiro? 2 ou 7 de janeiro? Não, eu tô 7 de com janeiro. o teu aniversário com... O cara nasceu 2 vezes muito próximo, né? Inclusive, um beijo para a esposa e para a sogra, belíssimas, que estão aqui presentes na aula. Então, para além do dia do sim, né? Ou o dia que você pega a tua mochilinha e vai morar junto com alguém, essa escolha, ela também só vai permanecer e ser concretizada e viver isso na sua plenitude com justamente um esforço, uma escolha, uma decisão diária, né? Então, além do sim do compromisso, essa maratona diária aí que é você viver bem um relacionamento, né? Eu que citei o exemplo ali também da cidade que vai morar, né? Então, assim, isso também às vezes vai condicionando a gente, né? O Harry começou falando sobre o clima, né? Então, assim, a gente precisa estar atento nisso também, porque isso também vai moldando, né, o nosso estilo de vida. E aí, de repente, o tempo passa, você não vai ficando tão... Os teus filhos crescem, né? Eu vejo isso muito no trabalho, assim, o quanto que as famílias vão mudando. E às vezes a pessoa não percebe isso também, né? Que um espaço maior, uma rua para as crianças brincarem, então a gente vai se adaptando nisso também, né? Então, essas grandes escolhas, até mesmo se você compra um imóvel e que você fica muito tempo pagando ele, né? Na nossa cultura tem isso, né? A gente compra uma vez só para pagar o resto da vida, né? Então, também não deixa de ser uma escolha. Claro que mais material, mas também acaba condicionando, sim, nossas outras escolhas. Até aí, ok, né? A gente vai percebendo que essas grandes decisões, por mais simbólicas e por maiores que elas sejam mesmo, elas continuam sendo tomadas por mais que você não pense nelas todo dia, né? E elas não são em absoluto imutáveis ou definitivas, né? Nenhum desses exemplos é absolutamente imutável. Tanto que o primeiro exemplo, se eu não me engano, se eu não me engano, foi o Pedro, que falou de mudança de carreira, né? Então, assim, a gente também está observando isso, a gente consegue fazer essas transições aí, né? Então, mesmo uma grande decisão, quando não sustentada, ela vai ser executada por pequenas decisões. Então, não adianta a gente ter um ideal, a gente ter um objetivo, a gente ter algo muito macro. Então, eu ser uma boa profissional. Então, ser uma boa profissional exige um monte de outras decisões, né? Do tempo de estudo, do quanto que eu me dedico, das adversidades que cada profissão traz, dos sacrifícios que ela traz. Então, é nesse sentido que a gente vai pensar justamente que até mesmo as grandes decisões, elas são sustentadas pelas pequenas. Aí, eu acho que já pode passar para o próximo slide, Harry, por favor. Que, inclusive, tudo isso que eu falei era para estar falando nesse slide. Ah, mas aí estamos diante, então, já falamos das grandes decisões, que provavelmente são elas que vêm na nossa cabeça como as mais marcantes da nossa história, né? Mas aí não foi para isso que a gente se reuniu aqui hoje, né? A gente se reuniu para falar sobre as pequenas. E aí, justamente por isso que a gente vai começar a esmiuçar de uma maneira mais prática, né? O quanto a estrutura da nossa vida está nas pequenas escolhas. Os nossos hábitos, por exemplo, eles são consequências das nossas escolhas.
a nossa saúde, os nossos relacionamentos, como já apontei claramente, né? Se a gente levanta assim que o despertador toca, ou se a gente faz mais uma soneca, né? Se a gente vai na academia ou se a gente não vai. Se a gente repete um pouquinho mais aquela comida que estava tão boa ou não. Se a gente tira um tempo para ir visitar um familiar, um amigo ou não. Se a gente faz um esforço e tenta chegar mais cedo em casa para jantar com quem vive lá também ou não. Então, veja, o nosso conjunto de hábitos, ele é justamente resultado de pequenas escolhas diárias. Só que aí que tá, as pessoas, nós, não vai as pessoas, nós, talvez por um aspecto tão de desatenção, de correria, a gente não percebe o peso na balança que aumenta, a gente não percebe o distanciamento, às vezes, afetivo, a gente não percebe que tem alguém crescendo do nosso lado, ou envelhecendo, ou adoecendo. Então, essa perspectiva, de novo, atenciosa, ela é muito, muito, muito importante nesse emaranhado de dias que parecem tão iguaizinhos, né? Repetidos, repetidos, que você fala assim, nossa, qual foi a diferença entre ontem e hoje? E aí, o que que acontece? A gente vai ficando desatento. Vocês acreditam? Esses dias eu até comentei isso lá no meu perfil do Instagram, que às vezes as pessoas chegam para terapia e elas falam assim, eu tô aqui porque ou o meu casamento acabou, ou o meu casamento está prestes a acabar. E a pessoa fala assim, mas eu não sei como é que a gente chegou nesse ponto. Né? Ou então, assim, fica mais caricato ainda, mas infelizmente isso é uma realidade. A pessoa fala assim, ele chegou e terminou comigo do nada. Então, nessa construção de um desfecho maior, assim como falávamos do casamento, assim como falávamos da mudança de carreira, né? Essa atenção às pequenas decisões pode também dar os resultados desastrosos disso, inclusive de desempenho no trabalho. Não tinha lembrado desse exemplo, mas também é uma boa situação. Né? A pessoa não percebe e o desempenho também vai deixando aquém, né? Então, até aqui, eu espero que eu já tenha meio que te convencido de que a gente precisa, sim, dar atenção para essas grandes decisões na nossa vida, que elas são, sim, marcos significativos na nossa história, marcam a nossa biografia, né? Mas que também é sobre as pequenas e na construção das pequenas que a gente vai realmente se sentir mais coerente, mais coeso e, inclusive, mais tranquilo com as nossas grandes escolhas. Pode passar, Harry, por favor. Gente, até aqui tudo bem. Agora a gente muda o time aí. Tudo certo? Maravilha. Então, assim, o que que acontece? Hoje a gente vive um tempo muito interessante. Ótimo, né? A gente está aí muito privilegiado em questões de informação, em questões de conhecimento, né? Mas aí o que que acontece? A gente fica com uma perspectiva hoje de que o pequeno, ele virou sinônimo de pouco. E o comum, a gente está tratando ele quase como se fosse uma coisa muito medíocre, muito assim, como se fosse assim realmente algo que não faz muita diferença, né? Aí, quais são as questões que a gente mais ouve hoje, assim, né? Qual que é o teu grande feito? No que você é muito bom? Qual que é o teu diferencial? Então, entre todas as professoras, no que você é melhor? Entre todos os advogados, no que você é
especificamente quase que espetacular, né? Que história você está construindo? Então, essas perguntas, elas refletem muito a questão do nosso tempo, e elas passam essa impressão para a gente, que é preciso você ser grandioso, se destacar, deixar um legado, fazer algo difícil, importante, árduo, admirável. Vocês percebem isso, não? Então a gente fica o tempo todo com essa sensação assim de que tem alguém melhor que a gente fazendo algo que a gente faz assim de uma maneira muito mediana. E aí a gente vai construindo essa ideia de profissionais incríveis, de mães e pais assim, ó, impecáveis, de relacionamentos exemplares, estudantes de alta performance, como se a excelência fosse indispensável. A concorrência no trabalho, o nosso acesso aí a conteúdo sobre educação, e isso eu me incluo, assim, a gente é consumidor assíduo, né, de cursos, né, de tudo e qualquer coisa hoje a gente, eu acho que essa é uma parte interessante e muito boa também, a gente se sente apto a aprender, né? Então, assim, se você quer aprender a fazer bolo de fubá, você vai encontrar um curso muito bom para fazer bolo de fubá. Se você quer aprender sobre educação de criança, mais ainda. Então, a gente tem essa liberdade toda, mas aí esse acesso a tudo isso, né? Aí a gente quer saber de educação, de lar, de relacionamentos. Então, isso acumulado também a uma outra tela, que hoje a gente passa muito tempo na frente, né, que é simplesmente o recorte que a gente vê da vida do outro, né, e aí nesse recorte você vai ver um feeling muito grande de todas essas características de cima, da excelência, né, do cara que às 6 da manhã já treinou 1 hora, fez jejum, oração, né, saudou o sol, fez o plano do dia, fez tudo. Então, essa perspectiva da rede social, ela também alimenta em nós essa sensação, o nosso ver muito, entre aspas, do outro na rede social, são ingredientes também que podem levar, deixar mais robusta ainda essa nossa ideia de algo performático, assim, que a gente precisa alcançar, né? Só que aí, né, meus caros, quando chega isso na nossa casa, né, quando chega isso na vida de um homem normal, de uma mulher comum, de carne e osso, com a sua vida, com seus dilemas, com as suas situações de cada dia aí, né? E também, sim, com uma baita boa vontade de ser melhor, sim, de fazer as coisas, o que que acontece? Aí o Hélio vai passar aí o slide, por favor. Aí parece que isso fica meio amargo, sabe? Quando você vai com uma expectativa muito esperançosa das coisas, você pensa assim, nossa, é isso que eu precisava, começa a virar, começa a ter um efeito diferente. Então, o que parecia esperança vira fardo. O conhecimento, em vez de libertar, ele angustia. E o que já é, parece pouco. Principalmente essa outra frase, essa última frase. O que já era, parece pouco. Aí a mãe educa, né, seus filhos lá. Mas agora ela tem, assim, ó, certeza que ela tá falhando em algo. Sei lá, a mulher, ela pratica atividade física, mas ela tem certeza que está faltando muito para ela ter um desempenho muito bom, assim, quase beirando o esportivo ali, né? O relacionamento, ele está estável, mas eles ainda não concordam tudo um com o outro no assunto, então talvez esse relacionamento não seja, assim, tão interessante. Os filhos, eles são bem educados, mas eles não leem tanto quanto eles deveriam. A pessoa tem lá, de repente, ela tem uma dedicação ao estudo e à leitura,
mas tem sempre mais livro na prateleira do que na cabeceira. E aquela sensação, assim, de que você está devendo. Vocês percebem isso? Ou é vozes da minha cabeça, ou é só a fatia das pessoas que eu acesso que passam por isso? Não é boa. E aí, por que que eu trouxe isso, né, pessoal? Devo e não nego. Então, assim, né, gente, por que que eu trouxe esse aspecto? Porque aí, com essa perspectiva, vamos falar assim, com essa perspectiva externa, a primeira frase, a última frase, né? O que já é, parece pouco. Então, hoje nós estamos aqui para falar das pequenas coisas. Só que o que que eu vejo hoje as pessoas quase se envergonhando do que fazem, ou desprezando o que fazem, ou diminuindo o que fazem, porque elas acham isso pouco. Então, essa perspectiva grandiosa está engolindo a vida real, a vida possível, a vida de estudos possível, o relacionamento possível, os processos de aprendizado possíveis. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque senão a gente vai se distanciando literalmente da nossa realidade, como se nela não fosse um solo fértil, inclusive para coisas tão grandiosas quanto essas que a gente almeja. Kelly, por favor, você passa. E aí, entre tantas boas escolhas, entre tantas boas possibilidades, entre tantas, usando os exemplos do início, né, entre tantas profissões, entre tantas pessoas, entre tantos hábitos que a gente faz ou não faz, quais seriam o possível mapa, então, para a gente fazer boas escolhas, para a gente fazer escolhas mais assertivas? Então, eu queria que a gente também tivesse um certo mapeamento, um certo roteiro, como aqui na imagem mesmo de uma bússola, de quem dá a ideia do caminho, orienta, para que a gente tenha, assim, mais discernimento, tanto nas grandes quanto nas pequenas decisões, né? E aí, a primeira grande, acho que dá para chamar ela até de bússola mesmo, né? O primeiro critério norteador para as nossas decisões sempre deve ser a atenção. A atenção, gente, sem ela é impossível fazer uma escolha. Acho que eu diria para vocês que sem atenção é impossível viver. E não no sentido porque você precisa de atenção para atravessar a rua, mas o viver no sentido para além do manter-se vivo. Vocês estão me entendendo? Biologicamente se manter vivo. A atenção, ela é como se fosse realmente uma lâmpada. Aqui a minha luz está aqui atrás, mas imaginem ela aqui, né? Então, assim, é como se eu tivesse... A atenção fosse uma luz que ela vai iluminar realmente as nossas possibilidades. Então, a atenção e mais esses outros critérios que eu vou comentar com vocês, ela vai elucidando, ela vai dando certo, quase como se fosse o tempo para a gente observar. Então, a atenção, gente, ela vai desde tudo isso que a gente está conversando. A atenção é estar presente, é não viver absurdamente distraído, é não viver absurdamente idealizando as situações, é conhecer as suas circunstâncias, é observar qual é
tempo que você está vivendo, e não o tempo também no sentido literal, mas o teu tempo, o tempo da tua família, o tempo que está vivendo a empresa que você trabalha, o tempo que está passando para quem convive com você. Então, a atenção, ela é condição fundamental para boas escolhas. Próxima, Harry, por favor. O segundo critério, então, primeiro, a atenção, segundo é a possibilidade. Uma decisão, gente, ela só vai ser boa se ela significar ou apontar para algo possível, alcançável. E nesse momento eu talvez esteja falando de coisas bem mais simples do que passa pela tua cabeça ao ouvir essa história, né? Então, assim, então, peraí, uma decisão boa é aquela que ela só vai apontar para algo possível e alcançável. Eu vejo isso, assim, o oposto disso todo santo dia de novo. Então, assim, sem uma análise atenciosa, a pessoa não consegue enxergar as possibilidades. Aí, o que a pessoa faz? Aí ela pensa assim, cara, eu preciso fazer atividade física. Concorda comigo que isso é uma possibilidade, às vezes? Não. Não, mas não preciso necessariamente ir na academia, mas eu posso caminhar, posso correr, posso fazer alguma coisa. Só que aí, sem a atenção, a pessoa erra na mão. Aí ela fala assim, não, eu vou fazer cinco vezes por semana. Mas, gente, às vezes essa pessoa não tem condições de ir 5 vezes por semana. Então, era um bem, ainda é possível, mas hoje houve uma inadequação ali. Ah, eu vou dormir mais cedo. Mas você pode ir dormir mais cedo? Qual é a situação que acontece à noite na tua casa ou com a tua família? Ah, eu vou ler um livro por mês. Assim, tá, mas em que momento? Como? Como não, né, gente? Mas em que momentos que você vai conseguir fazer isso? Então, as decisões precisam apontar para potencialidades, porque senão elas vão nos levar para um caminho de frustração. E isso, gente, é muito anos 90. Quem é da minha... o exemplo que eu vou dar é muito anos 90. Quem é da minha idade para mais, vai conseguir acompanhar meu raciocínio com tranquilidade. Tem muito essa situação, assim, de que tudo é possível, né? Então, assim, nós tivemos a Rainha dos Baixinhos contemporânea, né? Contemporânea para mim, que dizia o quê? Que tudo que eu quisesse, o cara lá de cima ia me dar. Né? Que tudo era possível, basta acreditar. Sonho só se vem para quem sonha. Eu não tinha combinado de cantar Xuxa na aula, mas... Então, assim, nos foi cultivado o raciocínio de que tudo era possível. Ah, Raquel, mas daí vai vir aqui para destruir os nossos sonhos. A gente não tem que ter uma perspectiva desejosa sobre as coisas? Sim, desejosa, sim, mas sempre possível. Então, o que teve de menina querendo ser Paquita, meninos que por muitos anos, não, mas eu tinha que ter sido jogador de futebol, modelo. Né? E claro que eu estou caricaturando com essas sentenças mais extremas, né? Mas por quantas pessoas que lutaram com o sonho ou chamaram de sonho algo que não estava no seu campo de possibilidades. E às vezes não era por falta pura e simplesmente de talento, às vezes até mesmo de habilidades físicas mesmo, né? De altura, de traquejo para as coisas, né? Então, nesse sentido, às vezes a gente também vai. Claro, hoje estamos todos adultos aqui. Eu já superei o meu sonho. Não, tô brincando. Não, era mais das Chiquititas do que da Xuxa, vocês acreditam? Eu peguei a rabeira ali das Chiquititas também. Né? Então, a possibilidade, ela precisa caminhar com a realidade. Senão a gente vai se frustrar
a gente vai errar a conta, e aí a gente não vai conseguir levar isso adiante de alguma maneira. Próximo ingrediente, meu caro Harry, por favor, passe. A adequação. Então, depois do possível, vem a adequação. Então, quais as características do teu filho? Aquele lá que você quer que ele leia mais. Né? Ele é mais para as atividades motoras ou ele é mais para a leitura? Isso é um ponto a favor dele ou não? Quanto tempo você tem disponível para estudar à noite? Quanto do teu orçamento pode ir para cursos? Que hora você consegue ir dormir? Então, nesse sentido, lá a idealização, vocês percebem? Ela não deixa espaço para adequação. Porque, na verdade, não há espaço para adequação. Então, a adequação é como se fosse a parte prática do nosso desejo, do nosso ideal, daquilo que a gente quer, da estrutura da nossa decisão. Então, além de atenção para decidir, a possibilidade daquilo vir a acontecer e principalmente a adequação disso. Sem a adequação, gente, as nossas escolhas, elas viram, sabe aquela colcha de retalhos assim, remendadinho, com pedaços, né, de ações. Aí vira aquele eterno, começa, para. Sabe aqueles planos de começo de ano? Menos 10 quilos, um livro por. Eu vejo esses livros que é muito comum também, né? Um livro por mês. Né? Então a gente tem essa perspectiva muito forte, né? Então esses planos mirabolantes de começo do ano, eles são um bom exemplo dessa colcha de retalhos, né? Ou então, a partir de amanhã, eu não faço mais isso, eu vou começar a fazer aquilo. Como quem joga uma moeda para cima assim e fala assim, não, eu vou torcer para cair cara ou coroa. Sem uma estrutura adequada para que aquilo se torne viável. E aí, o que acontece? Sem essa adequação, aqui, por exemplo, aquilo que você compra, em vez de te deixar feliz, você fica preocupado. Porque a adequação, ela é um combustível, uma condição, assim, fundamental, indispensável para tudo aquilo que precisa de perseverança e constância. Sem ela, de novo, vira coxa de retalho, vira frustração e sensação de fracasso. Então, ai, exatamente, hoje nós estamos saindo de vez da nave. Fica um bom subtítulo para a aula, Harry. Desça da nave. Descendo da nave em 2023. Ai, gente. Então, sem a adequação, aquilo que na frase acima dizia, né? Aquilo que era esperança vira fardo. E daí a pessoa pensa assim, cara, me matriculei na academia. Cara, como é que eu vou 5 vezes? Aí comprei tal curso, não tenho tempo e comprometeu quase que o meu orçamento. Percebe? Então, isso, por não ser adequado, começa a ficar mais difícil. E em vez de te levar para o caminho que você queria, muito pelo contrário, vai dando essa sensação de frustração, de fracasso, de até mesmo de cansaço, né? Porque, minha gente, começar e parar e começar de novo é muito difícil. É mais difícil, é mais penoso. Porque você fica com a sensação de que abandonou aquilo e vai ter que pegar de novo. Então, esse recomeço, geralmente, ele tem um gosto mais desagradável. Próximo critério, meu caro Harry, hierarquia. A hierarquia é muito importante, gente. Sem a hierarquia, não há escolha saudável, sábia, possível. É impossível escolher sem valorar. Você sempre vai ter que olhar entre uma coisa e outra e decidir assim, isso ou isso? O que é mais importante?
entre várias coisas importantes, para essa situação e para essa condição, qual é? A própria palavra decidir é o prefixo dela, né? O de e o cisão. Então, simbolicamente, o que também significa, tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico? Você decide por algo e corta fora, cisão, as outras coisas. Então, essa hierarquia, de repente, você deixou outras coisas também muito importantes de lado, mas você elencou que essa é a mais importante. E a gente faz isso quase que o tempo todo também, sem perceber. E a vida do adulto que já saiu da nave acontece de maneira bem corriqueira. Porque aí você tem um trabalho te esperando, uma reunião às 8h30, e a criança amanheceu com febre. Duas coisas absurdamente importantes. E aí? O que faz? Vai cuidar da criança com febre, provavelmente. Então, essa hierarquia, ela vai ordenando as nossas escolhas. Ela vai tornando isso, inclusive, mais sóbrio. Porque com uma hierarquia bem feita na escolha, gente, a gente descansa na decisão. Porque aí, literalmente, você fica com a sensação, cara, eu fiz o mais importante. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Percebe a importância da hierarquia? Nessas pequeninhas escolhas. Tem mais uma, né, Harry? Essa é especial também. A honra também pode ser interpretada como dever. Então, assim, gente, uma boa escolha, seja o tamanho dela, qual for, ela jamais será uma boa escolha se ela te afastar ou se ela te tirar do teu dever. De novo, mais um efeito colateral cultural, vou chamar assim. Nós ouvimos muito isso atualmente não vou tirar o nosso da reta, né? De muitos psicólogos, de muitos terapeutas, frases como, né? Ah, mas você tem que se cuidar em primeiro lugar. Se você não se amar, quem que vai te amar? Se você não fizer o que é importante para você, não vai dar certo. Por isso que você não está feliz. Quando você começar a fazer isso, as coisas vão melhorar. Tu vai ver. Então, as pessoas estão vendendo egoísmo por autoestima. Elas estão ofertando egoísmo e querendo autoestima, reconhecimento, valorização. E né, nesse empurrão para isso, para essa mensagem, faça o que você quer ou o que você acha importante, tem afastado as pessoas dos próprios deveres. De novo, se elas não se atentarem para isso. Então, se algo que for bom, uma escolha que você vai fazer, e ela for boa, ou se ela for boa só para você, ou se ela gerar sacrifícios em alguém, preste atenção. Talvez ela não seja absolutamente ou tão boa quanto parece. Mas, Raquel, quais são os meus deveres? O que é, então, do que você está falando? Aquilo que só você pode fazer. Os deveres de Estado são interessantes para a gente começar falando deles. Então, assim, eu sou filha do seu Ari e da dona Alzira. Eu tenho uma obrigação, inclusive de Estado, com eles. De cuidá-los. Né? Eu, como
psicóloga, eu tenho compromissos a honrar com a minha profissão. Então, se eu tivesse filhos, se eu tivesse numa circunstância familiar, os meus filhos, a minha família, é o meu dever. E às vezes a gente se confunde nisso. Porque, de novo, a vida do adulto que não está na nave, ela é cheia de deveres importantes. Mas, Raquel, então lá, você falou antes lá que cuidar da saúde, da alimentação, isso também é um dever do Estado. Só que percebam como as coisas se encaixam. Nós falamos de possibilidade, nós falamos de adequação, nós falamos de hierarquia e nós falamos de dever. Então, eu posso amar sair para correr toda noite, mas se eu tiver um filho para alimentar, eu já tenho que hierarquizar. Então, vocês percebem? Por que eu coloquei a honra aí embaixo, o dever embaixo? Não por uma mera sequência, como se ela não tivesse uma lógica, ou como se ela fosse menos importante. Muito pelo contrário. Porque o nosso dever, em cima dele, a gente vai construindo as possibilidades e as boas decisões. Passa a régua, por favor. Somos as escolhas que fazemos e as que omitimos. A audácia que tivemos e os fantasmas aos quais sacrificamos a possível alegria e até pessoas a quem amamos. A vida que abraçamos e a que desperdiçamos. Em suma, fazemos a escritura da nossa complicada história. Então, nesse capítulozinho, às vezes, que parece repetido, né? Desde que casou, desde que passou no concurso, desde que os filhos nasceram, né? Desde que comprou a casa que queria. Né? Parece que a gente vai assim, não tem mais nada acontecendo. Por isso que eu falei hoje das pequenas escolhas, porque é justamente nelas que está a escritura da nossa história.